pessoal, sejam bem-vindos. Vou começar com uma questão aqui do Dani Klaus. Ele diz o seguinte: acabou de comprar um VR-148NC e gostaria de aprender a mexer no rádio e regular a estacionária. Veja bem, Dani Klaus, você não regula a estacionária pelo painel do rádio. O painel do rádio ele vai te dar uma leitura da estacionária para que você possa ajustar a sua antena a partir daí, entendeu? Ele não faz o ajuste, ele não é um acoplador. Ele é só um instrumento facilitador, beleza? E não tem vídeo explicando as funções. Eu vou pedir um amigo meu para me emprestar o rádio dele. Vou fazer um vídeo para você. Tem uma galera aí que está me pedindo um tempão. Mas eu vou ser honesto contigo. Não é um tipo de equipamento que me chama atenção. Porque ele tem um salto entre o canal 41 e o canal 60. Ele não tem esses canais. Então você tem um rádio que vai do canal 1 até o canal 40. Depois ele começa, acho que no 61 e vai até o 100, 80, não sei. Eu sei que é um chucrute muito feito nas coxas. Eu acho assim, se você quer pegar um rádio que te ofereça mais canais, você pode optar aí pelo 158, pelo VR94, até mesmo pelo Hanover. São rádios que vão te dar assim, uma gama de canais extensos, sem esse salto, sem esse buraco, né, na escada, porque senão meio que complica o meio de campo. Então experimenta observar isso. Além do que também o 148NC ele tem só um transistor de saída. Então assim, você imagina um rádio que é lindo, o painel dele é lindo, é um painel suave, um S-meter grandão, quadrado, é um rádio bonito, só que ordinário, sabe? Não vai melhorar a sua estação. Se você tiver um 148 aí com o microfone na frente, e esse rádio, eu tô para te falar que tá empatado ali em relação a sinal. Tô para te falar que o 148 ele vai chegar mais longe que esse rádio. Mesmo que ele fique ali na casa dos 12 watts. Mesmo que você abra o 148NC, coloque nele 3 transistores de saída, ele tem um só, um excitador e uma saída. Mesmo que você faça isso, ele não tem essa pegada que tem o 148. Por isso que o 148 tem tanto tempo de mercado. Então assim, observa isso que eu te falei. Ver se realmente vale a pena você ficar com o rádio, porque ele é bonito, mas vende o rádio, ele é bonito. Se você abrir a boca, você vende ele. Você compra um rádio bem melhor que ele. Compra um Hanover, cara. Tá homologado, um rádio legalizado. Você não vai ter amolação, beleza? Se você quiser fazer um retrabalho no Hanover, fazer um Power Mod, alguma coisa no Hanover, você pode me procurar. Uma programação de canais diferenciada, potência diferenciada, recepção, aí é contigo, entendeu? Você tem recurso para isso no Hanover, você tem ali uma gama de possibilidades, coisa que nesse rádio... Mexer nesse rádio e mexer no Cobra 148, eu prefiro os dois originais, entendeu? Começar também aqui com outra pergunta do Olímpio Rezende. Ele fala o seguinte: comprei uma fonte digital de 14.4 volts, 50 amperes estabilizada, da Gilson, para usar num som de carro. Porra, mas o som é pouco, né? Quando eu tive loja de som, eu trabalhei muito com um amplificador que chama F-Quake. E o modelo de amplificador que eu utilizava, ele precisava de 150 amperes em repouso para não queimar o amplificador. Você imagina a quantidade de baterias que a gente tinha que colocar no porta-mala em paralelo para poder conseguir 100 amperes, mais esse de repouso que é desligado, mais para ele poder consumir. O amplificador era muito cavalo, muito cavalo. Gostava muito de trabalhar com isso, mas, nossa, cara, trabalhar com som automotivo, haja orelha, viu? Haja orelha, é muito cansativo. 50 amperes, você tinha potênciazinha baixa, né? Em relação ao que você precisa. Dá justo para usar em som automotivo. Gostaria de saber se eu posso usar na estação. Pode. Você vai extrapolar um pouco a voltagem. Se você utilizar um Hanover, você vai estourar o painel dele. Painel de letrinhas, tá? Porque... tem muita gente que está me questionando isso. Eu vou explicar o seguinte, veja bem. Esses equipamentos com painel Neolight são equipamentos móveis. Todos os rádios desse porte aqui, que é um 158, são rádios móveis. Rádios base já vem com fonte, vem com tudo. Esses rádios são rádios móveis, são rádios para estações móveis, tá? Então você tem
um equipamento que é preparado para trabalhar com 12 volts ou com no máximo 3,8 volts, com no máximo. Aí você coloca uma fonte que dá 14,4 volts, você já mandou o painel New Light do rádio pro cacete. Por isso que nesse ponto eu prefiro o VR94, VR95, VR9000, porque ele tem uma lâmpada que serve como um regulador de voltagem para poder alimentar o regulador de alta tensão do painel. Se a lâmpada queima, o painel ele apaga. Então a lâmpada serve como um fusível, entendeu? Então você tem ali, tem um pessoalzinho aí que gosta de temar comigo, eles trocam a lâmpada por resistor. Aí se o alternador ou a fonte der algum pau, o resistor não segura a peteca, queima o regulador de alta, o transformador de alta, e o painel para de funcionar. Então não pode tirar a lâmpada, não pode. A lâmpada é um regulador de voltagem pensado assim. Tem gente que fala que é nas coxas, mas ele funciona tão bem que ele não deixa o painel queimar, né? O transformador queimar. Então você não pode tirar aquela lâmpada. E por isso que eu prefiro esses rádios analógicos com esse sistema meio que nas coxas, porque seu painel sempre vai funcionar. Ao passo que esses rádios mais novos, eles estão queimando o painel de letrinhas porque não tem essa resistência à oscilação de voltagem. Então, esses rádios, eles são feitos para trabalhar com 12 volts ou no máximo 3,8 volts, tá? Você vai usar com a fonte de 14,4 volts, que vai oscilar entre os 15 ali de vez em quando, porque, não vai oscilar, oscila sim. Se a sua energia na tomada oscilar, ela oscila junto, tá bom? Se não vai oscilar, é lenda, sempre lenda, vai por mim. Coloca aí um multímetro com leitura hold, que você vai ver que vai oscilar, tá bom? Ele vai congelar ali o pico mais alto, e esse pico mais alto manda esse regulador pro cacete. Por isso que é interessante que você observe isso, tá bom? Então, ele está perguntando aqui se ele pode usar no Hanover. Você não pode usar uma fonte com essa voltagem, porque você vai estragar o painel do Hanover. A não ser que você desconecte o painel de dentro do rádio e utilize o rádio sem estar com o painel conectado. Agora tem um outro detalhe também, não menos importante, é que no painel do Hanover, no painel digital do Hanover, esse painel aqui já é outro painel, é outra iluminação, é outro sistema. Você tem ali os LEDs, e esses LEDs, cada carreirinha de 3 tem ali os resistores. Você vai ter que trocar os resistores, porque esses LEDs, até fita de LED, se você ultrapassar a barreira dos 12 volts, ela dura pouquinho. Se você colocar a mão na sua fita de LED e ela estiver aquecendo, pode saber que até a vida útil dela vai por água abaixo. A mesma coisa o painel desses rádios. Se você for usar uma fonte com essa amperagem, primeiro desconecta o painel de letrinhas, que é o painel New Light, que vai lá dentro do rádio. Segundo, pede algum técnico para poder mudar a resistência desses, a resistência desses LEDs, porque eles vão aquecer e eles vão queimando. Então, se parar um, para o resto. São carreirinhas com 3. Se o segundo parar, o segundo e o terceiro não acende. Se o primeiro parar, não acende o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, tá bom? Então, fica ligado nisso aí, porque é desse jeito. Pede alguém para trocar a resistência, coloca um valorzinho acima, ele vai acender um pouquinho mais baixo quando tiver com a fonte 3,8, mas quando tiver na fonte 14,4 volts, ele volta a acender normal. Não pense que não dá diferença, porque dá sim, tá bom? Então, fica ligado aí que você pode detonar o seu rádio do nada. E o 158, acima de 14 volts e meio, você manda o VXO dele pro cacete. Cara, é o que eu tô falando, você pode usar uma fonte de 14,4 volts, mas será que convém você fazer isso? Porque não é para isso, né? Aí você vai pensar assim, poxa, mas a diferença é tão pouca. Pois é, mas é tão pouca, mas 15 volts é o limite de pico desses rádios. Esses rádios não podem trabalhar com 15 volts. Então é você que tem que observar essa condição para ver se você não vai dar um prejuízo aí no seu equipamento. Que interessante é você ter um rádio para o resto da vida, mesmo que você não o tenha para o resto da vida, mas que ele não pare de funcionar contigo, né? Não é você ter um rádio para daqui a 2, 3 meses apagar o painel, parar de funcionar, o filtro para de funcionar, o rádio tá esquentando para cacete, por quê? Porque a voltagem da fonte está lá em cima. O rádio foi calibrado para trabalhar de 12 a 13,8.
Você vai pôr em 14.4 watts ali e acha que o rádio tem que dar a mesma temperatura, o mesmo rendimento, a mesma QRM. Não é assim que a banda toca. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque é eletrônico, entendeu? É um pico de voltagem queima a televisão, queima o computador, queima a fonte, queima um montão de coisas. Por isso, inclusive, que eu até indico essas lâmpadas de LED que eu uso aqui no laboratório lá em casa agora também, porque elas são bivolt. Dependendo do pico de energia que der, não vai queimar a sua lâmpada. Agora aquelas fluorescentes pequenininhas, nossa, eu cansei de trocar aquilo. Eu quase que virei sócio da fábrica de tanto que comprei, tá bom? Um colega enviou um e-mail para mim me pedindo um favor. Ele não sabe como que é o processo de homologação do Baofeng. Ele diz o seguinte: eu comprei um Baofeng Dual Band. Depois de desbloqueado, ele recebe o sinal de aviação e a possibilidade de ser homologado. O pessoal pensa, mas tem uma certa dificuldade de escrever aquilo que pensa, de falar aquilo que pensa. Então, eu vou ler do jeito que ele escreveu, tá? PXJF, comprei um HT Baofeng Dual Band e ele, depois de desbloqueado, ele recebe o sinal de aviação e a possibilidade de ser homologado. E você sabe de alguém que faz aqui no estado de Minas Gerais? Vocês entenderam? São várias coisas, sem vírgulas, sem ponto, que o pessoal envia para mim. E dentro da caosidade que a gente tem aqui, o cérebro pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, as pessoas têm essa dificuldade de organizar as ideias e passar isso para texto. Então ele quer homologar esse equipamento, mas não sabe o procedimento, e muito menos eu, porque eu nunca homologuei equipamento. Sempre ou eu compro o equipamento não homologado e nem penso em homologar, ou já compro o equipamento homologado e nem penso em homologar. Eu nunca fiz esse processo. Se você que acompanha a gente souber como que é esse processo, posta aqui debaixo, que ele vai ler e com certeza vai tomar as medidas que ele quer fazer, tá bom? Agradeço você o seu tempo. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para pxjf@hotmail.com.br. Conto com seu likezinho aqui no YouTube e compartilhe nas redes sociais. Um abraço. Karate,